E se o problema não for o sucesso, mas a forma como o definiste dentro de ti? Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. E este mês temos falado sobre o outro lado do sucesso. Hoje quero falar contigo sobre como podes reescrever a tua relação com o sucesso para continuares a ambicionar muito sem te perderes pelo caminho. Se eu te pedisse agora para definires sucesso na tua carreira, o que é que aparecia primeiro na tua cabeça? Será que eram as provas, os minutos, os títulos, as marcas, os golos, subidas de divisão, contratos? E se apareceu isso, nada disso está errado, ok? O problema não está aí. O problema é quando tudo o que és fica demasiado colado a estas respostas. Se eu alcançar isto, eu sou alguém. Se eu não alcançar, quem é que eu sou? Em psicologia do desporto, isto chama-se identidade baseada apenas no papel. É quando tu deixas de ser uma pessoa e passas a ser só o atleta, o jogador, o guarda-redes, o maratonista, o convocado, o titular. Enquanto o sucesso está a correr bem, isto até parece funcionar. O problema é tudo o que acontece nos intervalos. Quando perdes o lugar, quando a época não corre como querias, quando tens de mudar de contexto, quando a lesão te tira do palco por uns tempos. Se tu és a tua identidade desportiva, qualquer quebra na tua performance vai abalar tudo o resto. E é aqui que eu quero começar a abrir espaço noutra direção. Há 3 camadas de sucesso, vamos falar nelas. Temos o resultado, o processo e a identidade. Imagina um triângulo. Num vértice tu tens o resultado, no outro tens o processo e cá em cima no outro vértice tens a identidade. A maior parte das pessoas fala apenas no primeiro vértice. Ganhar, subir, ser chamado, bater recorde, levantar o troféu, ou seja, o vértice do resultado. O processo vai aparecendo às vezes. Treinar bem, descansar, alimentar-te, fazer ginásio, ver vídeos. A identidade é que quase nunca aparece. Quem é que eu estou a ser enquanto tudo isto acontece? Então vamos desmontar isto de uma forma simples. Resultado é aquilo que tu conquistas, o que sai no jornal, o que vai para as estatísticas, aparece na classificação, nos rankings, nos contratos. Processo é aquilo que só tu e quem trabalha contigo veem, que se constrói no dia-a-dia e que não depende de um único jogo, nem de uma única prova. A identidade é aquilo que fica, mesmo quando o resultado muda. É aquilo que te acompanha se fores para outro clube, para outra equipa, para outro contexto. E a identidade é também aquilo que define como tu respondes quando as coisas correm bem e quando as coisas correm mal. No alto rendimento, tu não controlas todos os resultados. Claro que influencias os resultados, mas não os controlas. O processo, tu já controlas muito mais. A identidade, essa está nas tuas mãos quase a 100%. O problema é que, sem dares conta, passas anos a treinar quase só o primeiro vértice do triângulo, que é o resultado. E é assim que o sucesso se transforma numa espécie de pedestal instável. Enquanto estás lá em cima, sentes-te alguém. Se escorregas, parece que tudo desaba contigo. E agora eu gostava que tu pensasses no momento em que fizeste algo grande. Pode ter sido uma conquista, pode ter sido um título, uma subida de divisão, um recorde pessoal, um objetivo antigo que finalmente cumpriste. Pensa nisso. E pensa também como é que te sentiste nos dias seguintes. Se na tua cabeça o sucesso era só aquele momento, o momento da conquista, é normal que depois sintas vazios, e temos vindo a falar sobre isto nos outros episódios. E sentes vazio porque o objetivo acabou. E porque a imagem que tinhas de como te ias sentir, na verdade não bate a 100% com a realidade. E porque percebes que mesmo com aquilo alcançado, a vida continua a colocar perguntas. Tu não eras incompleto antes do título, mas também não ficaste completo depois dele. Aquilo que mudou foi apenas uma etiqueta externa. Foi o campeonato, foste o melhor marcador, o melhor internacional, o recordista, o finalista. E a verdade é que as etiquetas podem mudar. Agora, o que tu és por dentro não precisa de mudar com a mesma velocidade. Então, como é que se reescreve sucesso sem perderes a ambição? E eu não estou aqui para te dizer esquece o seu resultado porque só importa é que sejas feliz, não é isso. Tu vives no alto rendimento e os resultados interessam, os resultados contam, têm impacto. Eu quero até propor outra coisa. E se o sucesso deixasse de ser só o sítio onde chegas para passar a ser também a forma como chegas lá e a pessoa que és enquanto lá estás?
Eu vou dar-te assim alguns exemplos de indicadores de sucesso invisíveis que eu vou vendo nos meus atletas e que às vezes valem tanto ou mais do que as estatísticas. O atleta que numa fase má aprende finalmente a falar em vez de guardar tudo para ele. O jogador que diz não a mais carga quando o corpo já está no limite. O maratonista que decide terminar uma prova só porque respeita o processo, mesmo sabendo que já não vai bater o tempo que queria. O guarda-redes, por exemplo, que depois de um erro consegue responder com calma, em vez de colapsar no resto do jogo. Ou o atleta que mantém os mesmos valores quando está no banco ou quando está a titular. E nada disto que eu disse agora aparece na ficha de jogo. Mas a verdade é que isto diz muito sobre a qualidade do teu sucesso. Será que estás a construir algo que só funciona se estiveres no topo ou estás a construir algo que resista às ondas da tua carreira? Se quiseres, podes fazer isto depois de ouvir o episódio ou então podes parar o episódio e fazer. Pega numa folha e divide-a em 3 colunas. A primeira coluna é do resultado, a segunda é do processo e a terceira é da identidade. Então, na primeira coluna do resultado, escreve aquilo que para ti são os grandes marcos, os grandes feitos, os títulos, as convocatórias, os mínimos, os contratos, os objetivos que gostavas de atingir. Depois, na segunda coluna do processo, descreve como é que tu queres viver esse caminho. Como é que queres treinar, como queres recuperar, que tipo de compromisso queres ter com o teu corpo, com o teu descanso e com a tua comunicação. E na terceira, escreve frases começadas por eu quero ser um atleta, uma pessoa que respeita o próprio corpo, alguém que mesmo sob pressão mantenha a ética. Eu quero ser alguém que os outros sentem que podem confiar. Eu quero, por exemplo, ser um atleta que consegue pedir ajuda quando não está bem. E então quando tu escreves e depois olhas para estas 3 colunas, consegues perceber logo se estás a viver um sucesso estreito, que é aquele que só existe quando as coisas estão a correr bem, ou se estás a viver um sucesso mais largo. E um sucesso que te continua a acompanhar, mesmo quando não estás lá em cima no topo. Depois há aqui outro ponto que mexe muito com a forma como vives o sucesso, que é a comparação constante. E hoje tu tens estatísticas para tudo. Tens clipes de vídeo em todo o lado, tens conta nas redes sociais que avaliam decisões, avaliam golos, avaliam falhas. Tens comentários de pessoas que tu nunca viste na vida, mas que parece que até te conhecem há anos. Se não tiveres cuidado, passas a medir o teu sucesso em função dos likes, dos stories partilhados, das notícias que saem ou que deixam de sair, de quem é falado e de quem é esquecido. E do ponto de vista psicológico, isto é perigoso por uma razão muito simples. Tu vais ficar dependente de métricas que não controlas plenamente e que mudam com muita rapidez. Hoje és tendência, amanhã és só mais um. Hoje és tema, daqui a 3 ou 4 dias há outro jogo, há outra prova, há outra polémica. E se tu deixas que estas métricas definam o teu sucesso, vais viver permanentemente numa montanha-russa emocional. Então, uma pergunta importante pode ser esta: quais é que são os meus indicadores de sucesso que ninguém vê, mas que eu sei cá dentro que são verdade? Podes escolher 2 ou 3 indicadores muito simples para esta fase da tua carreira. Consistência no treino, mesmo em semanas difíceis, capacidade de manter respeito nas minhas relações, mesmo em momentos de pressão, compromisso em cuidar do corpo a sério e não só em aguentar. Isto não substitui os resultados, mas impede que a tua vida emocional dependa só deles. Há uma armadilha muito grande em carreiras longas e muito bem-sucedidas. É confundires aquilo que fizeste ao longo da tua carreira com aquilo que tu és. Lembra-te disto: o currículo é o conjunto de capítulos da tua história. A identidade é o fio que atravessa todos estes capítulos. E quando o currículo fica sem espaço para crescer, as coisas já não acontecem ao mesmo ritmo que antes. Jogas menos, vens de lesão, estás noutra fase da tua vida. Então, se tu fores só o currículo, é muito fácil começares a sentir que já não és aquilo que eras e que já não és ninguém onde estás. Agora repara numa coisa: o atleta que aguenta 10, 15, 20 anos em alto rendimento não vive só de números, vive de tudo aquilo que ele representa. A seriedade, o empenho, a forma como lidera, a tranquilidade nos momentos-chave, a capacidade de puxar pelos outros, a forma como respeita o jogo, a modalidade, a profissão. E é precisamente por isso que muitas vezes, quando perguntas a colegas de uma equipa sobre alguém com uma carreira longa, eles falam-te muito menos das estatísticas
e muito mais da pessoa. E vão-te dizer coisas como: olha, era o exemplo, estava sempre pronto a ajudar os miúdos, é um líder silencioso, mas está sempre lá. Isto sim é sucesso. É a marca que tu deixas. E não é só o que se vê de fora. É o impacto que deixas naqueles que passaram por ti. Então, eu quero deixar-te 3 ideias para começares a integrar isto tudo o que eu disse hoje na prática. Define quem queres ser. Não só o que queres alcançar. Como é que queres ser lembrado por quem partilha a carreira contigo? Que tipo de atleta, colega e líder tu queres ser? Que valores vais querer manter, mesmo por um grande resultado? Escreve isto e vai relendo de vez em quando. E depois de cada grande momento, faz um fecho com sentido. Em vez de passares só para o próximo objetivo, tira nem que sejam 10 minutos para te perguntares: o que é que este momento ou este feito confirma sobre o meu processo? O que é que aprendi sobre mim, independentemente do resultado? E o que é que eu quero levar desta experiência para a próxima fase? E isto vai-te ajudar, não a ficares preso ao troféu ou ao fracasso, mas sim a transformar tudo isto em matéria para o teu crescimento. E depois, como também tenho lembrado aqui, é muito importante teres alguém com quem possas falar de sucesso sem falar só de números. Pode ser um treinador, pode ser um profissional, pode ser um colega, alguém da tua vida fora do desporto. Porque estas conversas ajudam-te a cimentar uma visão mais ampla de sucesso. E aos poucos, deixas de ser só o que fizeste este ano, para voltar a ser quem estás a ser ao longo de uma carreira. Obrigada por estares desse lado, e se este episódio te fez olhar para o teu percurso com outros olhos, partilha-o com alguém que ache que às vezes se mede só pelos resultados. O verdadeiro sucesso não é só aquilo que ganhas, é a pessoa que consegues continuar a ser, mesmo quando o placar não mostra tudo o que já venceste dentro de ti. Até à próxima semana. Obrigada por estares desse lado.